primeira série, tudo bom? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as noções do texto. Você sabe o que é um texto? Um texto é um conjunto de ideias, que elas se entrelaçam, construindo um sentido na comunicação. Agora, o que é um texto de fato? O texto, como eu disse, é esse conjunto de ideias. Na forma, nós temos verbal, que vai ser essas construções escritas. Não verbal serão as placas de trânsito, os gestos, as mímicas, porque está passando uma mensagem, Há essa intenção comunicativa. E ainda nós temos a parte híbrida, que é a mistura da parte verbal e não verbal. Como exemplo, as histórias em quadrinhos. Nós temos as imagens, que são as partes não verbais, e as falas, que são as partes verbais. Elas se complementam, formando o híbrido. Agora, para ter toda essa relação do texto, nós temos a coesão e a coerência. Quando se fala de coerência, eu acredito que todos já ouviram falar nessa palavrinha, Quando fala assim, você não foi coerente às suas ideias. É porque você falou uma coisa e fez outra. Agora, em coesão, nós temos essa ligação entre as partes do texto. Eu estou falando dos adequados pronomes, a não repetição. Como exemplo, nós temos aqui, João é um bom aluno. João é estudioso. João vai à aula todos os dias. Aqui houve essa falha de coesão, porque eu repeti o termo João várias vezes. O que eu poderia fazer para corrigir essa falha de coesão? Eu posso utilizar um pronome ou outras palavras que vai tirar esse João, Aí vai ficar, João é um bom aluno que vai à aula todos os dias. A mensagem foi a mesma, mas a segunda construção está coesa, ok? Agora, quando se fala de coerência, nós estamos falando da articulação entre as partes do texto. Como assim? Toda vez que você vai construir um texto, obviamente, você vai pensar sobre o assunto, vai ler um texto e a gente escreve melhor sobre o que a gente sabe falar. Quando eu tenho um texto coerente, eu tenho um texto que não foge do assunto. Eu trouxe um exemplo para vocês de um texto que não é coeso, Então, foge da lógica. Se eu falo assim, o gato comeu o peixe que meu pai pescou, tá bom. Segundo período, o peixe era grande, tá bom. Meu pai é alto e eu gosto do meu pai. Qual foi a lógica desse período aqui composto? Não teve lógica. Então, a coerência é essa ligação entre as partes do texto, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Então, a falta, um texto não é coerente quando ele foge do assunto. Se eu falei que o gato comeu o peixe que o meu pai pescou, eu tenho que dar continuidade a essa história. Tá bom, pessoal? Então, nós vimos o texto quanto à forma, que tem 3 tipos, A verbal, não verbal e o híbrido, que é essa mistura da linguagem verbal e não verbal. E nós vimos também os casos de coesão, que é essa ligação, entre as partes do texto. Eu estou falando de operações linguísticas. E ainda a coerência, que é essa articulação da organização de lógica. Ok? Primeira série. Então, agora vocês vão fazer o roteiro de estudo. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau.